Quem é você? Meu nome é Gilberto Patriota, advogado e colecionador de filmes antigos. Você poderia contar para nós como que começou essa sua afinidade com os filmes antigos? Eu posso contar, como eu contou, eu gosto de começar com a pessoa que iniciou isso, você mesmo. Lineu Roberto Micos é quase um mentor dessa minha coleção. Por quê? Porque o Lineu era meu vizinho, quando eu morava lá na rua Fernandes de Barros, 1302, uma casa amarela, com pérgola, não tinha nem as pérgolas ainda, né? Era toda simples. E ali eu conheci o Lineu, que hoje é advogado também, e me emprestou uma revista do Pato Donald, um gibi, né? Esse gibi basicamente foi o início de tudo, porque eu morava numa travessa, antigamente na Travessa Nelson Gonçalves de Lima, tinha um monte de amigos, né? E quando me mudei para a Rua Fernandes de Barros, eu não pude mais ter esses amigos. Os meus amigos passaram a ser restritos, o Lineu e as revistinhas, os quadrinhos. Esses quadrinhos foram o meu encanto inicial para substituir aqueles amigos da travessa, porque eu não podia me deslocar 6, 7, 8 quadras para brincar com esses amigos. Eu era uma criança, 9 anos. Então eu não podia fazer absolutamente nada a não ser me acostumar com o novo ambiente, né? Um bom vizinho que eu tenho e tinha, né? Então claro, eu não tenho mais vizinho, continuo tendo um amigo, né? Então essa fascinação pelo Pato Donald, e depois o Mickey, o Tio Patinhas, o mundo da Disney, né? Começou a me encantar. Eu lia, relia, me interessava pelos números anteriores que o Lineu tinha. Daí comecei a encontrar outros amigos do Bom Jesus que também tinham essa coleção. E assim foi. Depois eu já conhecia a televisão e me imaginava como que eu poderia ter esses filmes que estão passando aí que eu gosto. Era Jambo Rivão, aquele desenho de 5, 3, 4, 5 minutos. Era puxa, tanto filme, aqueles seriados de cinema com a Daga de Salomão, o Flash Gordon, tudo isso me fascinava. E de tanto ler o gibi, eu comecei a pensar, puxa, esse negócio não pode escapar das minhas mãos, eu tenho que ter de alguma forma. Obviamente, na década de 60, final da década de 60, 70, não tinha o videocassete, né? Eu não tinha condições financeiras para isso, né? Então, quando surgiu a oportunidade num aniversário, eu pedi para minha mãe que eu queria ganhar de presente um gravador de fita, que já existia. Um gravador dessas fitas como elas foram até há pouco tempo. Fitas de áudio. A fita de áudio Cassete. comum. Cassete comum. Né? Então, eu comecei a gravar o som. Né? E inspirado no gibi, no Pato Donald, eu comecei a arranjar um jeito, que meu pai tinha uma daquelas Rolleiflex, câmera fotográfica, de 120, né? O filme que vai ali dentro é um 120, e eu comecei, vamos bolar um jeito de fotografar isso aí. E foi feito. Né? Então eu já gravava o som em fitas de áudio e fotografava a televisão. Eu trouxe algumas fotos aqui, né? Eu vou até colocar aqui depois para dar uma mostrada. Então, isto foi o início. O áudio era gravado em fitas de 30 minutos para séries como Bat Masterson, como Rin Tin Tin, como Zorro, que durava meia hora. Um lado da fita, um episódio. Quando a série era maior, Daniel Boone, Viagem ao Fundo do Mar, Bonanza, eu usava aquelas fitas de 1 hora de cada lado. Então, um filme de cada lado. Muitas vezes com as propagandas da época. E isso hoje já é histórico. Porque aquelas propagandas não existem mais. E até na época do Canal 12, por exemplo, quem era o Armando de Carvalho, que era o locutor. Eu conheci pessoalmente ele na década de 70. E ele era o que fazia as chamadas do Canal 12 na época, na década de 70. Nesta segunda, 12h45 no 12. Era uma marca fantástica para a época, que ele anunciava todos os seriados, os longa-metragens que passavam nas sextas-feiras, e tudo isso está gravado. Agora, as fotos são dos filmes. Muitas vezes eu conseguia gravar também algum comercial, algum jornal, que por acaso a fita acabava, o filme, vinha um telejornal, por exemplo, estava lá o Mário Bittencourt falando com alguma falecido, né, sobre alguma coisa, e a fita vai até o fim, ainda tem esses registros de vez em quando. Quando o videocassete surgiu na década de 80, acabou com essa neura que não havia mais necessidade de ficar fotografando e gravando. Já se gravava na VHS em 81. Mas antes disso ainda, eu já garimpei lá em São Paulo, descobri que existia
os filmes eram fáceis de conseguir, os filmes que passavam na televisão, a película mesmo, de 16 milímetros, era possível conseguir esse material. Primeiro eu me inteirei disso indo às emissoras de televisão, vendo aqueles imensos telecines que passavam os filmes em 16 milímetros, e aquilo que era aquele material que eu fotografava e gravava. E daí comecei a procurar alguém que tivesse isso. Em Ponta Grossa houve um início, porque a emissora de lá, a TV Esplanada Canal 7, tinha alguma coisa até para jogar fora, né? Foram os primeiros filmes que eu consegui. Eu trabalhei lá. Trabalhei na TV Esplanada Canal 7 em 1979, por alguns meses apenas, né? Depois eu me transferi para Curitiba, pela faculdade, que eu já estudava Direito, né? Então eu me transferi para cá e tinha esse material, não tinha o que fazer com esse material, porque não tinha projetor. Eu já estava com uma porção de filmes e não tinha o que fazer. Daí que eu conheci aquele cidadão que você conheceu também, Leleu, o Estevão, né? Ele hoje mora nos Estados Unidos, né? É um cidadão bem gordinho, ele mora atualmente nos Estados Unidos, e ele que foi o outro mentor, porque ele me conseguiu o primeiro projetor, um Tertason pesado, a válvula, e eu comecei a chamar o meu vizinho Lineu para fazer na garagem da minha mãe aquelas sessões, né, de Jornada nas Estrelas, de Buckmasterson, até alguns longa-metragens que o Estevão já estava me conseguindo e me ensinou o caminho da roça. Vá a São Paulo, fala com o cidadão da Rua Aurora, lá no Manfred Jacobas, o russo, que ele tem alguma coisa, é material que vence a censura. Esse material venceu a censura, a emissora era obrigada a devolver para a distribuidora muitas vezes ia jogar fora mesmo, e diz, olha, vamos ceder esse material para vocês, mas vocês, por favor, não comercializem, é só para vocês se deliciarem com o material, porque a gente ia jogar fora mesmo, porque esse material, se não fosse para nós, colecionadores, viravam vassoura. Na base do machado, eles eram destruídos, e depois estávamos varrendo o chão com Buckmasterson, Rin-Tin-Tin e Roy Rogers, né? Então, isso foi o começo da história. Você lembra da TV Programas? Aliás, seria uma porção delas. Poucas coleções da TV Programas. Realmente. Por coincidência, agora nós desenvolvemos o Luiz Renato Ribas, que eu conheci na Galeria Vila Nova, na ocasião. Ele tinha lá a sua TV Programas. E embaixo, no térreo, na época que eu conheci, ele estava com uma porção delas encadernadas, já para vender, né? Então, aqui eu já tinha alguns exemplares que eu conseguia no sebo do Seu Cláudio, né? O sebo do Seu Cláudio, a famosa Feira dos Livros Usados, quando ela ficava na Voluntários da Pátria, né? O Seu Cláudio é que eu consegui os outros Pato Donald, TV Programas, as antigas, e o Luiz Renato Ribas me conseguiu uma boa parte delas encadernada. Eu tenho elas até hoje, e graças à TV Programas eu descobri que não eram só aquelas séries que eu via aqui na TV Paranaense, no Canal 6 ou no Canal 4, que existiam. Eu me fascinei, por exemplo, com uma série chamada Hong Kong, com Rod Taylor, né? Eu só tinha conseguido um episódio em 16 milímetros. Eu achei fantástica. Então eu pedia para esse cidadão de São Paulo, Alfredo, olha, tudo que você conseguir de Hong Kong, não venda para ninguém, nenhum outro colecionador. Eu te pago mais do que você cobra, só para você me guardar isso aí. E assim foi, eu consegui alguns episódios, porque essa série desapareceu mesmo já na década de 60. Ela nunca foi reprisada nos anos 70. E eu descobri que essa série existia por causa da TV Programas Hong Kong, com Rod Taylor. Pô, vou em São Paulo, primeiro filme, e depois eu consegui uma porção de outros episódios. E hoje eu sou a única pessoa que tem esse material dublado em português aqui no Brasil. E mesmo nos Estados Unidos, você não consegue nem com colecionador muitos episódios. Consegue uns 3, 4, 5 no máximo. Não lançaram isso em DVD. E assim, nessa questão estão muitas séries, como Mr. Luck, Jack Jackson, Comandante Meteoro, Patrulheiros do Oeste. Essas séries não existem em DVD nem nos Estados Unidos da América, e eu tenho alguns episódios dublados, graças a esse esforço que eu fazia. Eu ia a São Paulo, trazia de ônibus da Cometa. Nossa, era uma bagunça. Esse ponto, quem incentivou o Estevão, e você que era um incentivador, né? Me via trabalhando com isso, gostando desse material, já advogado, né? Não era advogado ainda, eu não tinha me formado. Eu estava a caminho de me formar, e ainda tudo que eu ganhava, a namorada não se importava, a namorada da época não importava, que não era a minha Eugênia, era uma outra pessoa, a Regina, e ela não se importava que eu mexesse com esse material, que era realmente um hobby fascinante, né? Gilberto, conta para nós uma situação característica
como você fazia para trazer os filmes de 16mm dos Estados Unidos? Qual era a grande mágica que você fazia? Dos Estados Unidos não era o filme 16, era o Super 8. Super 8, mas qual era a mágica? A mágica é porque a alfândega era rigorosa na época com material. Eu trouxe um projetor, inclusive um Elmo, muito bom, um projetor que até hoje eu tenho, que ele é o melhor filme, o projetor de Super 8 que existe, né? O projetor já estourava a minha cota na ocasião. Daí o que eu fiz? Os 8 com 8 não dá 16? Então, eu juntei os dois, né? Enrolos grandes, o Super 8, todos os Super 8, e coloquei por fora o 16mm. Então, quem via a olho nu achava que era 16mm. Né? É óbvio que quando eu saí do país, eu levei uma porção de filmes 16mm ruins, velhos, para poder trazer esse material para mim. Registrei a saída e trouxe. Não é um contrabando, mas é um negócio fascinante, porque esse Super 8, alguma coisa ainda é muito útil para a gente que gosta desse material. Hoje o Super 8 é uma mídia morta, como já é o VHS, né? Mas é fascinante ver o Mickey Mouse ainda com aquelas cores, que agora saiu em DVD, né? Naquela época era só Super 8. Né? E você conseguiu também passar a gravação em áudio para as séries que você trouxe dos Estados Unidos? Agora isso está acontecendo hoje, né? Hoje acontece isso. Porque as séries, muitas dessas séries estão sendo lançadas nos Estados Unidos continuamente, não todas, mas Papai Sabe Tudo, por exemplo. Eu tenho uma série completa do Papai Sabe Tudo gravada em VHS, quando a TV Cultura exibiu a série pela última vez, com muitos riscos, sem cortes, mas riscos e riscos. A imagem é ruinzinha, não é? Mas já lançaram até a 5ª temporada, falta sair a última lá fora. O que se faz? Importa-se o material, não é? E insere-se o som. É como se você estivesse em 1955, 60, vendo pela primeira vez, porque é fascinante, o preto e branco vivo, como ele é. Por exemplo, colorizaram a série do Zorro, mas ainda sou fã do original em preto e branco por causa das luzes. Quando eles fazem a colorização, eles têm que amortecer o preto e branco, eles têm que fazer para que as cores não fiquem muito escuras, né? Então eles fazem esse trabalho para colorizar os filmes. E os fãs de originais em preto e branco preferem certas séries, como Os Intocáveis, por exemplo. Os Intocáveis devem continuar em preto e branco. Tanto é que até hoje não colorizaram Os Intocáveis. Colorizaram o Zorro, colorizaram o Peter Gunn. O Peter Gunn ficou bom porque é uma série policial, mas o Zorro... Bom, o Zorro também, né? Ver a roupa azul do Sargento Garcia é interessante. Então eu fiz isso, quer dizer, faço isso. Estou salvando muita coisa para os dias de hoje. Bonanza com dublagem antiga, Os Intocáveis com dublagem antiga. Essas séries se vê aqui no Brasil atualmente ou em locadora ou pelo TCM. Mas eu tenho condições de ter esse material como ele era na época. Dublado em português, com as vozes inesquecíveis, né? Jornal das Estrelas tem o Capitão Kirk tem 3 vozes. Astrogildo Filho, Denis Carvalho, que é um famoso da Rede Globo, né? E o Emerson Camargo, que foi a voz do National Kid. E essas vozes não foram aproveitadas, porque quando eles lançaram a série novamente, a Jornada das Estrelas, eles redublaram, porque a dublagem já tinha se perdido, quebrou a Braço Continental em 83, e a ordem vinda dos Estados Unidos era não preservar as nossas dublagens. A ordem foi destruir, que nem o robô do professor Robinson. Destruir, destruir, destruíram, e nós salvamos o som, graças ao videocassete já, porque a Jornada das Estrelas passou com a dublagem original até o 84. E eu gravei isso tudo e está preservado 90% da série com a dublagem original. Porque a dublagem nova, por mais que eles procurem, com os recursos que existem hoje em dia, por mais que eles procurem caprichar, eu acho que não fica igual. E muita gente que gosta desse material, que eu não sou o único, né, outros colecionadores pelo Brasil, concordam comigo. Não é uma dublagem tão gostosa como mesmo com chiado, que alguns filmes ficam, com A Viagem ao Fundo do Mar. A dublagem antiga, original, tem muito chiado. Se eles fizessem uma nova dublagem, nunca ia ficar com a voz de pessoas que já faleceram, a grande maioria, que estão lá. Né? Eu já falei. Você é uma pessoa muito feliz, não é, Gilberto? Lidando com filmes, fazendo o que gosta, salvando um acervo. Claro. Quem não é feliz de trabalhar com uma coisa que gosta? Né? Eu gosto disso e vou gostar até o fim da vida. Né? Tanto gosta que seus presentes são só filmes. Né? Sim, você sabe disso, você é minha namorada e sabe o que aconteceu lá na Europa, quando nós viajamos, né? Na Alemanha e na Espanha.
quando chegou a hora do Dia dos Namorados, era 12 de junho desse ano, lá vai o seu namorado correndo atrás, esse é meu presente de Dia dos Namorados, né? Que era a série Procurado Vivo ou Morto, com legenda em espanhol e em português, que foi lançada só lá na Espanha. Então, inclusive um monte de idiomas, finlandês, e entre eles estava o português. Daí eu já fui correndo, cadê minha namorada, cadê minha namorada? Aí a Eugênia estava lá, e em troca ela ganhou também um presentinho bom que ela usa até hoje, né? Então, o material da Alemanha foi mais interessante ainda, porque a série Fury foi lançada nos Estados Unidos, F-U-R-Y, né? Em apenas alguns episódios, no máximo 16, 17. Só dois DVDs e pronto, morreu. A partir de que ano você começou a gravar realmente? 68. Não, gravar imagem? Só o áudio 68. Não, imagem. Imagem 70. 70. Quer dizer, séries como Fury, National Kid... a National Kid, sim. Minha secretária... Não, a minha secretária... Não. Porque foram os primeiros. Os primeiros. A minha secretária favorita foi a primeira da Aventuras Submarinas. Isso eu peguei. Peguei. Aventuras Submarinas eu peguei já em 16mm. Não, eu cheguei a pegar ela na televisão. Cheguei a pegar ela... Depois teve ainda Dr. Kilder, Ben Casey... Ben Casey, os médicos, Cidade Nua, Ponto Crítico, Pânico, Império do Oeste, isso eu tenho. Além da Imaginação. Essas séries todas estão lá, não é? Inclusive eu gosto de comentar muito da TV, programas do Ribas, porque você coloca lá, lá está as páginas com a programação, e muitas dessa programação eu sou capaz olha, vamos pegar essa página aqui, tudo que é série nós vamos ver. Brigada 8 e Homem Sombra, por exemplo, passavam às segundas-feiras, e eu tenho as duas dubladas em português, né? A Brigada 8 era patrocínio da Prosdóximo, e o Homem Sombra era às 23 horas, né? Horário mais tarde, porque era uma série mais pesada, né? Porque tinha um pouco mais de mistério, assassinatos. Então, a censura exigia que essas séries elas fossem exibidas no horário noturno e bem tarde, né? Porque as crianças não podiam nem ver essas... que hoje em dia é uma bobagem, né? Comparado com o que se vê hoje em dia no horário vespertino aí, essas coisas. Então, voltando ao Fury, a Eugênia estava comigo na Alemanha, e eu estava atrás, eu sabia por boatos que essa série, na Alemanha, eles tinham restaurado isso de antigos 35mm, ou antigos 16mm, né? Eles haviam restaurado em Munique, né? E eu, se os Estados Unidos não têm a série, imagine se o alemão vai ter. Não é que eu, depois de uma procurazinha, eu encontrei num pequeno shopping um grande volume com toda a série, 119 episódios, alguns só falados em alemão, mas muitos deles em inglês. Hoje vi um sorriso, né, Yoshi? Né? Eu estava fascinado, porque eu consegui, só lançaram 100 box com toda a série, custava caro, 100 euros, né? Custou caro, mas é um box grande, parece um álbum, com os DVDs inseridos ali, né? E isso já esgotou, não existe, quem quiser importar não consegue, e eu tive sorte de achar um dos últimos, ainda num shopping que por coincidência tem o mesmo daquele Curitiba, o Miller, né? Lá em Munique. Então eu saí com aquilo, a Eugênia é testemunha, minha namorada, que nós fomos nessa viagem deste ano, eu tirei os DVDs do box e carreguei comigo na mala o tempo inteiro, né? Então, para evitar que se extraviasse, né, o box não tinha problema, porque o que importa é o disco, né? Isso foi uma coisa gostosa. Fale. Gilberto, os seriados de antigamente, Deusa de Joba, havia uma série de seriados, o que você tem de guardado? Esses seriados, você sabe, passavam também naquela época, na televisão. Tanto o Canal 6 como o Canal 12 tinham um horário reservado para esse tipo de material, que é do cinema. Isso aí era um material mais antigo, que eu não vivi, era o tempo do Renato, né, Renato, que você viveu essa época da troca de gibis, do cinema. Do Cine Curitiba, as matinês, né? Então, todo mundo estava lá com a sua revistinha do Roy Rogers para trocar. Então, os seriados eram exibidos nessa época, em capítulos. O que acontecerá com Crash Corrigan? Não percam o próximo episódio de Aventuras... Império Submarino este. Então, esses seriados também fizeram parte da minha cultura, porque eu os vi na televisão, na telinha, fotografei muita coisa e descobri que era tão gostoso quanto as séries que eu gostava. Então, eu comecei a
correr atrás um pouco disso também. Consegui a Adaga de Salomão inteira, o Estevão era fascinado por esse Adaga de Salomão, tanto é que foi um dos primeiros que ele telecinou na época, com um telecine enorme que ele comprou, né? Então, ele mora nos Estados Unidos atualmente. Então, o material, ele acabou sendo também buscado, não só por mim, como as pessoas de mais idade. E esse material era mais difícil de conseguir, porque os colecionadores mais abonados e antigos, eles gostavam disso tanto quanto os filmes de cinema. Então era muito difícil conseguir seriado, eu tenho alguma coisa, mas muito pouco, e muito difícil também conseguir clássicos de cinema, porque o material de série de televisão era fácil. Por que era fácil? Porque as pessoas que buscavam isso em São Paulo, o material das distribuidoras, queriam os longa-metragens e os seriados. As séries de televisão, não, deixa o Patriota. Não gostavam. O material ficava encalhado ali nas prateleiras do russo, né? Manfred Jakova. Então, para mim, era fácil conseguir as séries, porque eles separavam, isso que eu vou olhar para o Patriota. Menino do Circo, o Ivan Noé com Roger Moore, ficava tudo nas prateleiras, né? Quando aparecia mês a mês, de 2 em 2 meses, eu lá, Patriota, tem um lote para você, né? Lote de 16mm, Buck Masterson, né? Mesmo o Roy Rogers, a série esses senhores de idade, eles não gostavam da série, eles gostavam do Roy Rogers de cinema, aqueles de 1 hora. Os de meia hora ficavam encalhados lá. Então eu tinha acesso a esse material. É que quando iniciou a televisão, antes de iniciar a televisão, os mais bem abonados tinham em casa seu projetor de 16 Com certeza. Comprava o filme e cedia para os outros. Uhum. Então, normalmente, eles tiveram filmes de 1h30, os filmes pequenos de 40 minutos, de 20 minutos também, tudo em 16mm. Exatamente. Que era o videocassete deles da época. Com certeza. Então, foi aí que realmente... E muitos não tiveram o cuidado de preservar isso. E jogaram. É porque estraga. Na Nagib aconteceu isso. O Nagib teve muita coisa. Teve muita coisa. Que pena. E não ele propriamente de jogado, mas as pessoas que acompanhavam. Então, isso era o fato daquela época. Uhum. Tanto é que esses projetores que esses senhores tinham, volta e meia aparecem por aí, os Bell&Howell, né? Aqueles projetores pesados, né? Volta e meia me aparece um. Agora mesmo tem um sebo aí, que eu já vi que está em bom estado, daqui a pouco eu vou negociar lá com a pessoa. Então, esses projetores eram dessa época. Essa época que era o videocassete, que era o cinema, era a diversão até antes da televisão. Porque a televisão só apareceu no Paraná em 60, com a TV Paranaense Canal 12. Até eu contribuía por pouco tempo com algum material meu que eles exibiram no programa Meu Paraná, que por sinal está na rpctv.com.br. Quem quiser, só até o dia 30 de outubro, e poderá ver que está lá a minha televisão Fico Predicta, que era a TV que eu fotografava. A minha TV, ela durou até 1979, 79, quando ela estragou definitivamente. Então ela teve uma boa durabilidade, porque ela é de 60 a 61 e ela durou 20 anos. Hoje em dia é difícil ver uma televisão durar 20... Bom, elas duram agora. Eu tenho uma Mitsubishi, que foi uma TV colorida, de móvel ainda, que ela já tem quase 30 anos. Então, o problema daquela época é que os televisores tinham o seletor de canal rotativo. Uhum. Ele só podia ser feito no sentido horário. E alguns faziam no anti-horário. Daí estragava, tinha problema. É verdade. Fora as válvulas, né? Que quando iam estragando, aí estragava do lado, daí você comprava uma válvula nova, daí aquela principal que gera a imagem também estraga, né? Mesmo assim, tive sorte com esse Filco Predicta, porque todas as fotos que eu tirei da televisão, todas sem exceção, saíram desse Filco Predicta. Tanto é que quando eu mostro as fotos para o pessoal, que eu tenho muita foto dessa época, todo mundo vê que a forma da televisão é oval, né? E a TV oval era muito prejudicial aos primeiros seriados de televisão que foram exibidos pelo Canal 12 e pelo Canal 6. Porque muitos, antes da lei do Jânio Quadros, os filmes eram legendados. Daí as legendas, no começo, eram embaixo e a TV oval, você via lá só um pedaço da legenda. Daí eles começaram a colocar a legenda no meio da tela. Né? Eu tenho alguns 16mm dessa época, onde a legenda sai até no nariz do ator, né? E eles evitam colocar muita legenda, daí você fica sem saber o que aconteceu, porque como a legenda havia muita queixa, né? Daí veio a lei do Jânio Quadros,
os filmes devem ser dublados no Brasil. E daí a lei do Jânio que salvou tudo isso, porque deu emprego a uma porção de artistas que estavam assim, desempregados ou com pouco trabalho e tinha uma voz boa. Daí começaram a correr atrás de quem tivesse uma boa voz. Astrogiro Filho, como eu já falei, um deles que está vivo é aquele que faz a escolinha do professor Raimundo, que fazia, né? O senhor Peru, né? Então esse é a voz do Sargento Garcia. A maior parte deles eram oriundos do radioteatro. Exato. A maior parte dos dubladores. Exatamente, porque eles ficavam na frente dos microfones, né? Tinham aquela voz imponente, daí estava lá a voz do Almirante Nelson, da Vila Fundo do Mar, se eu lembro do nome, Ronaldo Batista, ó como eu lembro, né? E inclusive, se você colocar o nome dele no Google, Ronaldo Batista com P, você consegue ver o cidadão como ele está hoje, porque ele ainda trabalha na atual AIC, que ela se chama, eu não lembro mais o nome, mas a Arte Industrial Cinematográfica São Paulo. O Ronaldo Batista foi um dos fundadores dessa dubladora, e é a dubladora mais famosa que existia na época, porque ela que fazia as melhores dublagens. Tinha a Herbert Richards, né? No Rio? No Rio, não, em São Paulo. A AIC era São Paulo. A AIC São Paulo. Né? A Herbert Richards que tinha Peri Filmes, tinha a Dublação Guanabara, no tempo da Estado da Guanabara, tinha uma porção delas, né? E a maioria, eles caprichavam. O James West dublado e o James West legendado, a diferença é enorme. O próprio Bat Masterson, se você vê o Bat Masterson em inglês com legendas, você não vê muita graça. Mas quando tem aquela voz daquele dublador, até o Murilo Neri, ele fez aquela narração dos Intocáveis, né? Ele era o locutor que chamava, dizia o que estava acontecendo, né? Então era fantástico esse dublador, Murilo Neri, já falecido, né? Que também emprestou sua voz para o Bat Masterson nos primeiros episódios, né? Você tem um acervo, diríamos assim, quase na sua totalidade de filmes estrangeiros. Mas você tem algumas séries brasileiras especiais. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas séries. Até bem pouco tempo, uma questão de um ano e meio atrás, eu era o único que tinha a série O Vigilante Rodoviário. Esse cidadão, em 2007, a Eugênia, que está aqui comigo, depois vai falar sobre esse assunto, não é, dona Eugênia? O Vigilante Carlos Miranda veio para Curitiba, né? Então, quando acontece alguma coisa dessa natureza, eu falo para a Eugênia, venha conhecer o Vigilante, né? Venha conhecer quem fez o meu Paraná foi o Parracho. Ela veio conhecer o Parracho. Conheceu também o Dalpículo, né? O Sandro Dalpículo, quando ele me entrevistou lá para o Globo News, né? Então, a irmã dela também por sorte, quando eu fui no programa do Joey há 4 anos atrás, a Irene estava em São Paulo, né? E me tirou muita foto bonita do programa, né? Que ela é fotógrafa profissional, e tirou fotos fantásticas do programa do Jô, que eu dei essa entrevista em 2006, e eu tenho até hoje essas fotos, essas gravações, né? Então, no caso aí, foi um momento importante da minha vida, né? Essa parte aí das entrevistas fora de Curitiba, com a Cláudia Matarazzo, em São Paulo, uma das primeiras entrevistas que eu dei fora de Curitiba, não é? E assim me tornei conhecido no Brasil inteiro, e essa coleção é considerada atualmente a maior do Brasil, né? Mas no caso do Carlos Miranda, ele veio aqui e, puxa, vamos ter que homenagear o homem, vamos ter que prestar uma homenagem para o Carlos Miranda. Não tinha sido lançado ainda o box do Vigilante Rodoviário como existe hoje. O Vigilante Rodoviário você já compra em qualquer livraria que tiver por aí. Agora, o Carlos Miranda veio aqui, puxa, daí mas eu tenho o episódio que se passa aqui no Paraná em 35 milímetros, né? 35, quer dizer, em película para passar na Cinemateca daqui de Curitiba. Daí eu falei com o encarregado lá, o chefão da Cinemateca, ele prontamente, claro que vamos prestar homenagem ao homem. E ele tinha lançado um livro, na ocasião, um livro sobre o Vigilante Rodoviário, né? E ele trouxe os livros para cá, colocaram uma mesinha para ele lá na Cinemateca de Curitiba, e exibimos o filme. Esse filme foi rodado em Curitiba? Rodado totalmente em Curitiba, em 1961 ou 62. Foi do episódio 22, se não me engano. Então, essa película está comigo, né? Está em perfeito estado, e ela já foi usada 2 ou 3 vezes para ser exibida com um projetor 35 milímetros.
É o único filme que eu tenho em 35mm. E tem uma outra série que está passando agora no Canal Brasil, que se chama Águias de Fogo, do mesmo autor, Ari Fernandes, que é o proprietário da marca, né? Ele é o dono tanto do Vigilante, inclusive ele faleceu este ano, o principal produtor e diretor, Ari Fernandes. E também ator, porque nessa série, a Águias de Fogo, ele aparece, né? Ele é um dos comandantes lá do esquadrão. Mas não fez sucesso. Essa série, ela teve poucos episódios e não fez o mesmo sucesso do Vigilante. O Vigilante foi um sucesso absoluto. Ficou reprisando em todas as emissoras de televisão na época, né? A Globo, a própria Globo exibiu, Record, Excelsior. Ela começou na Record. Começou na Record. Foi a primeira, exatamente, você tem boa memória, Renato, claro. Trabalhou desde o começo no Canal 12, né? Tem que lembrar dessas coisas, né? O seu acervo também é composto de longa-metragens, né? Sim. Fale um pouco sobre isso. Bom, a coleção de longa-metragens, que a Eugênia bem lembrou, ela foi gravada na sessão da tarde, né? Então, eu gravava muito a sessão da tarde, mas aquilo que me interessava, né? Muita coisa, deixa pra lá. Depois eu me arrependi, né? De não ter gravado a tal sessão da tarde, porque também eu tinha uma grana que era limitada, né? E as fitas de videocassete, na época, eram carinhas, né? Eu comprava as mais baratas, mas mesmo essas mais baratas não eram baratas. Aquela Super Avilim da TDK, uma das primeiras, né? Era uma fita carinha. E eu pedia para ir buscar, meu pai alugava uma casa lá no Boqueirão, e essa pessoa me trazia do Paraguai, a Super Avilim, que eram as melhores, né? Mas quando eu não podia comprar sempre a Super Avilim, comprava de outras marcas também. E tinha bom, eu não vou gravar a sessão da tarde porque não dá. Depois nunca mais passava o filme, né? Mas, como o destino sempre ajuda, depois de alguns anos, faleceu uma pessoa que eu conheci, o finado reitor Teodócio Jorge Aterino, né, que também gostava disso, gravava a sessão da tarde, gravava Corujão, um monte de coisas. Então, quando ele faleceu, depois de alguns anos, a viúva me procurou, né, porque eu tinha aparecido em algum programa de televisão que ela viu, e ela achou que eu seria ideal para ter essa coleção. E no fim, nós negociamos e eu fiquei com a coleção. Então, a sessão da tarde que eu perdi, está ali, né, na coleção do Teodócio, os longa-metragens. Porque eu só gravava a série, e então completou a coleção, né? Então, a Eugênia bem lembrou disso. E a Eugênia, a minha namorada, ela tem essa participação. Ela gostaria de ter ido lá no programa do Jô, mas porque ela não pôde, estava trabalhando, representou a irmã dela e a sobrinha, né, que também apareceu. O Jô fez questão eu também fiz questão de que ela aparecesse. Ela era uma menininha na ocasião, e eu fiz uma pergunta para ela durante o programa, e lá apareceu, só para registrar que a presença de um membro da família da minha namorada, né? Você tem uma preocupação com o destino do teu acervo? Quem vai cuidar dele? Essa é uma boa pergunta. Quem vai ser o provedor? Essa é uma boa pergunta. Felizmente já existe interesse, né? A própria RPC valoriza material, fizeram uma reportagem, já não é a primeira vez, já houve outras para o Video Show, comandado lá pelo Rio, né? Porque em 2000 chamou muita atenção eu ter colaborado com a Rede Globo de televisão Rio de Janeiro, lá no Jardim Botânico, pelos 50 anos da televisão. Conheci o Sérgio Chapelain pessoalmente, né? Que era do Globo Repórter, nunca estive no programa Globo Repórter, mas conheci ele pessoalmente, até a Eugênia tirou a foto, né, na época. Então, eu fui lá nos bastidores, conheci como todo aquele trabalho estava sendo feito no projeto TV Anos 50, era um projeto, e eu fiz parte disso. Então, volta e meia, quando morre um ator, morreu esse ano o Gene Barry, com 90 e poucos anos, 92 anos, uma coisa assim. Ele é de 20, não, morreu com 90 anos. Então, eles anunciaram lá no programa do Jornal Hoje, morreu o Gene Barry. Pegaram material que eu cedi para a Rede Globo do SEDOC, porque muita coisa está no SEDOC, e colocaram um trecho do Batmasters que eu cedi para eles, né? Então, essa valorização existe. Pode ser que, se eu não nomear um herdeiro, porque eu tenho sobrinhos que não se interessam por esse material. A minha namorada, mais ou menos, né? Realmente... um acervo desse daí, ele demanda um custo muito alto. Sim, e a conservação também, né? O próprio 16mm, volta e meia começa a deteriorar. O 16 estraga. Daí eu me preocupo, quando começa a estragar, eu me preocupo muito. Eu vou passar isso para a DVD, outra mídia, né? E em São Paulo, eu já tenho uma pessoa que gosta muito.
É para ele que eu mando, quando deteriora um filme, eu mando ele passar para DVD, que ele tem equipamento bom lá. O Arlum também aqui de Curitiba, volta e meia também passamos alguma coisa com ele para vídeo, para DVD. Eu mesmo também me aventuro, porque eu tenho uma câmera e faço esse trabalho, né? Então a conservação é interessante. A conservação das fitas de videocassete é mais fácil, porque mesmo quando uma fita mofa, é muito fácil limpar. Agora o DVD já não sei, não sei se eu vou viver o tempo para ver como vai acontecer com eles, né? Mas já me falaram que eles oxidam com o tempo. Então muita mídia dessas, com o tempo, pode ser que comece a ficar esverdeada e não vai haver condições de salvar o que está gravado em DVD no DVD atual, né? Mas esse processo de transformação é normal. Começou com as películas, né? E de 35mm, passou para o videocassete para o DVD. Primeiro era aqueles discos enormes, né? O disco encolheu e virou o DVD, depois veio o Blu-ray, depois do Blu-ray, sabe lá Deus o que vai acontecer, não é? Mas contanto que eu consiga continuar preservando de alguma forma esse material, acredito que outras gerações vão ter condições de ter esse material. Claro que eu não fico cedendo esse material para a torta e a direito, porque também há necessidade de ter uma certa exclusividade sobre certos títulos, né? Mas o material eu acho que merece ter um herdeiro. E esse herdeiro... Um curador, né? Porque o Museu da Imagem do Som sofre muito com políticas. Veja só, fechado há 8 anos, né? O governo recebe os orçamentos para restaurar o prédio, às vezes rejeita, e está fechado, literalmente. O pessoal está lá no Santa Cândida, com o material todo encaixotado, mas eles não têm um espaço próprio. Este ano mesmo montaram uma pequena sala ali na Secretaria da Cultura para homenagear os 50 anos da televisão aqui no Paraná. Mas foi acanhado. Se eles tivessem um espaço próprio, eles teriam me chamado, como eles me chamavam antigamente. Vamos passar, Batmassa, são em 16mm, vamos passar, e passar tudo em DVD mesmo, ou outra mídia. Então esse espaço existia até o ano 2001, mais ou menos. E eu participava efetivamente deste museu, o MIS, porque eles faziam aquelas semanas de séries de televisão, né? E eu exibia toda noite um seriado diferente. Disneylândia, Cidade Nua, Rota 66, essas séries longas, né? De 1 hora, o Jamie McPeters, uma porção de séries mesmo. E essas séries preenchiam o espaço da semana e tinham um público para isso, né? A Secretaria da Cultura, o primeiro que me chamou para isso foi o finado Valêncio Xavier, né? Ele também foi entusiasta. Esse cidadão também merece registro na minha vida, porque o Valêncio era muito interessado em tudo, tudo. E ele me procurou na época, em 89, né, para fazer a primeira mostra quando ele era diretor do MIS, que já estava ali na Barão do Rio Branco 395. Então o Valêncio me incentivou. Eu nem queria fazer. Eu tinha medo, não, mas isso aí vão descobrir que eu tenho a coleção, né? E daí vão querer me pegar os meus 16mm, né? Porque existia essa preocupação. Todos os colecionadores de 16mm, mesmo essas pessoas de idade que tinham filme em casa, tinham receio. Mas esse material é distribuidora, como é que você conseguiu? Consegui porque a própria distribuidora me vendeu o material. Ou o Russo lá de São Paulo. Você tem a nota fiscal desse material, né? Essa preocupação existia entre todos os colecionadores de 16mm, né? Então, hoje nós somos heróis, porque nós preservamos esse material, eu e outros, que alguns ainda existem em São Paulo com esse material. Então, esse material é que era usado no Museu da Imagem e do Som, né? E hoje, 16mm é uma mídia já não está morta, porque ainda faz alguma coisa em 16mm, mas os filmes da época já não existem mais. Então, a preocupação disto era evidente, né? Interessante isso tudo. Mais alguma pergunta? Fale hoje. Você que está tímida aí. Já fiz 2. Faça mais uma. Como... Estou deixando para o final. Então fale. Depois eles... gostaria que você desse seus agradecimentos, Gilberto. Agradecimentos? A quem você agradeceria, assim? Bom, o Lineu, Roberto Micos, já está agradecido, porque ele foi um dos pioneiros dessa... Se teve um pioneiro da televisão, como o Renato Mazzani, que está aqui presente, pioneiro do Canal 12, e inaugurou o Canal 12, o Lineu é um pioneiro, né? O Estevão é outro, né? O Valêncio Xavier não pode ficar de fora jamais, né? Porque esse entusiasta da televisão, né? Trabalhou no Canal 12, e ele foi a mola propulsora que gerou até a primeira entrevista minha no programa do Jô, no SBT ainda. Porque com essa amostra, a primeira amostra do Museu da Imagem do Som, não é?
acabou indo parar lá no SBT, na época, que alguém colecionava esse material. Parece que o Jô estava passando por aqui, fez essa história que conta, fez um pouso em Curitiba, numa escala, e distribuíram a Gazeta do Povo, e estava lá a minha mostra no Museu Imagem do Som. Então, acabaram me chamando, eu escrevi uma carta para ele, dizendo o que eu fazia com esse material, e me chamaram prontamente, em 1991. Essa entrevista ficou tão interessante que foi reprisada em 1992, né? Ainda no SBT. Já, o ano que vem faz já 20 anos, o tempo passa para todo mundo, né? Eu fui no show do Roberto Carlos agora com a minha sogra, e reparei que o Roberto Carlos também está, né, bastante envelhecidinho, né? Vai fazer 70 anos agora em abril. Todos nós sofremos isso, né? 19 de abril de 1941 que o Roberto nasceu. Gostei não sou um grande fã, mas a minha sogra é. E ela gostou muito, nossa, como fala, né, da sua mãe, da situação. E a sua mãe foi uma grande incentivadora. Com certeza. A minha mãe também não pode ficar de fora. Porque, veja só, o Linneu incentivou para colecionar seu pato, gostava de ver os filmes. E a minha mãe, meu pai não era incentivador, pelo contrário, ele queria que eu estudasse e largasse mão desse que ele chamava de budejado. Não sei nem o que significa isso. Termo destino. Então, ele até jogava fora fitas de áudio minhas, né? Porque a mãe era o contrário. Não, ele gosta e me ajudava com dinheiro, eu era uma criança, a preservar o material, né? E quando eu estava no banco ainda, eu não era nem estudante de direito ainda, eu apenas trabalhava, né, antes de entrar na faculdade, lá estava passando um episódio de uma série que eu queria ter pelo menos o som. A minha mãe gravava, né? E eu dava um jeito de fugir do banco, substituir o contínuo, ia até em casa, gravava o filme e voltava ao banco, né? Então, mas o banco era necessário, porque sem o banco eu não tinha o capital para fazer este registro, né? Então era muito importante, a minha mãe não poderia ficar de fora jamais, pela proteção que ela me deu em que eu continuasse a registrar. E Dona Edith, patriota. Né? Que quantidade de filmes você tem? Eu falei no meu Paraná 12 mil horas, né? Mas esse número já está muito superado. É que eu sempre falo, desde 1990 que eu tinha 12 mil horas. Mas agora, com o advento do DVD, com o advento da coleção do Seu Teodócio, já gira em torno de 25 mil horas, o dobro, um pouco mais. Qual é o teu filme preferido? A série favorita é Batmasterson, sempre foi. Né? O Zorro, em segundo lugar, As Aventuras de Rin Tin Tin. Né? As Aventuras de Rin Tin Tin, inclusive, é a preferida do Tony Ramos, né? O ator, né? Que nasceu no Paraná, em Arapongas. Ele já deu uma declaração no Faustão esses dias que a série favorita dele era As Aventuras de Rin Tin Tin. E essa série eu tenho praticamente inteira, né, preservada, toda ela dublada, toda ela com aquela voz característica. E o Ronaldo Batista, que era a voz do Almirante Nelson, também é a voz do Tenente Rick Masters. É só lembrar mais ou menos como é que era a voz do Tenente, que é a mesma voz do Almirante Herman Nelson, da série Viagem ao Fundo do Mar. Né? Eu gostaria que você deixasse agora suas despedidas aí, o que você diria para o futuro das pessoas que acompanham esse trabalho que você faz? Olha, o futuro a Deus pertence, não se sabe, não é? Muito arquivo se perdeu nessa nossa televisão, arquivo da Record, arquivo da Excelsior, né? O meu arquivo, ela é importante porque ela registra o que existia literalmente na grade de programação da televisão brasileira naquela época. Por mais que os artistas regionais aqui do Paraná, como tantos fizeram aqueles teleteatros, né? Então, é proibido sonhar, por exemplo, mas infelizmente como não existia o videotape, não há registro desse material, que era tudo ao vivo. O material em 16mm foi possível resgatar porque era filme, né? E o filme, por mais que ele deteriore, ele teve condições de estar até hoje vivo. Né? Gostaria de ter fotografado o Simval Martins no É Proibido Sonhar, que eu lembro. Né? E eu acho que, o que eu posso deixar de mensagem é que as pessoas devem fazer o que gostam. Quem faz o que gosta, mais cedo ou mais tarde, o universo vai conspirar para que aquilo que está fazendo dê certo. Né? Eu jamais esperei na minha vida dar entrevistas para um Jô Soares. Jamais imaginei que ia conhecer. Eu já admirava ele, eu gostava dele da família Trapo, o Gordon. Né? E depois Vivo Gordo. E eu nunca pensei que ia me cruzar com ele cara a cara. Né? Até na primeira entrevista eu estava bastante nervoso por causa da situação. Na segunda eu já estava descolado. Né? E
tudo isso graças à preservação que eu fiz desse material. Agora, deixar mensagem para minha mãe, que me ajudou muito, graças a Deus eu tive uma mãe como a que tenho, né? E as pessoas que me ajudaram, né, a formar essa coleção, não fui só eu, né? Eu admito que tive ajuda de paulistas. Atualmente esse rapaz que me ajuda lá em São Paulo, Eduardo, ele me ajuda bastante a inserir som em filmes, porque eu não posso, esse trabalho é muito demorado, e ele me ajuda, né? E assim vai, o Brasil é grande e graças a Deus tem brasileiros nessa terra, né? Quanto tempo deu?